Salve lá, meus amigos, bem-vindos ao podcast Revitalize, uma parceria entre Luz para o Caminho e Revitalize Inspirando Igrejas, aqui diretamente dos estúdios de Luz para o Caminho. Eu sou o Borges e aqui a gente fala sobre saúde da igreja e vitalidade. Você é o nosso convidado para essa jornada, vem com a gente, já ativa aqui o sininho, assina o canal e caminha conosco. Privilégio temos no nosso primeiro episódio convidado especial, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Obrigado pela presença, que bom a gente ter essa abertura com o reverendo por aqui. Muito obrigado, Borges, pelo privilégio de estar aqui com você, e a minha expectativa é que esse bate-papo aqui possa ser uma grande bênção para muita gente. Que assim seja. Reverendo, ano passado eu tive uma surpresa muito boa. E depois esse ano eu tive acesso à ideia, ao número exatamente. O reverendo pregou lá na nossa igreja em Paulínia o ano passado, e aí eu fiz uma brincadeira, eu disse assim, eu estou no meu 20º ano de ministério. E aí eu disse assim, eu estou chegando no meu 40º ano de ministério. Né? E aí esse ano vejo lá 42 anos de ministério. Exatamente, 42 anos. Dia 17 de janeiro de 82, foi ordenado em Bragança Paulista. A propósito, quantas igrejas o senhor pastoreou nesse tempo, nesse período? Basicamente, 2 igrejas, considerando Pinheiros como a minha igreja também hoje, que eu tenho no coração, são 3 igrejas. A primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista, nos idos de 82, 83, 84. A primeira igreja presbiteriana de Vitória, desde 85 até hoje, não mais sendo hoje um pastor titular da igreja. Hoje é o reverendo Jailton Lima do Nascimento, mas eu sou membro do corpo pastoral da igreja, e desde 2010 pastor colaborador da igreja presbiteriana de Pinheiros. Então, são 3 igrejas que nesses 42 anos eu estou ligado. Agora, são diferentes as 3 igrejas? Como é que porque para algumas pessoas é tudo a mesma coisa. Para algumas pessoas, igreja é tudo igreja, onde tiver e está tudo ok. Mas são diferentes. São diferentes. Cada igreja tem seu perfil, cada igreja tem sua característica, tem o seu DNA. A igreja de Bragança, por exemplo, é uma igreja antiga na época, né? Mas uma igreja pequena do ponto de vista numérico. Pela graça de Deus, eu sucedi o reverendo João Campos Avilano, que fez um excelente trabalho. No período que nós tivemos lá, a igreja cresceu de forma bem exponencial. Vitória é uma igreja de porte maior, né, pelo menos na minha relação, comparando com Bragança, uma igreja muito sólida, muito firme, uma igreja muito consistente, uma igreja que sempre teve o perfil de plantar novas igrejas, de investir na obra missionária. E Pinheiros é uma igreja, diria para você, fora da curva. A igreja de Pinheiros hoje é uma igreja referência no Brasil e fora do Brasil, na área de plantação de igrejas, na área de investimento missionário. Para você ter uma ideia, nós estávamos lá com os missionários da igreja. A junta missionária da igreja é uma denominação, é uma coisa impressionante. O investimento que a junta missionária de Pinheiros faz é quase o mesmo da denominação. Então é uma igreja muito pujante nessa área, emprega 63% de tudo que recolhe na obra missionária. Ela destina apenas 30 e tantos por cento para a igreja local. Então, os outros 70% vão para a obra missionária. Obra missionária, Brasil e fora do Brasil. Então, é uma igreja que tem uma visão muito específica e que tem também um investimento muito robusto na área da comunicação virtual. Recentemente foi feita uma pesquisa e a igreja de Pinheiros foi considerada a igreja mais relevante do Brasil na área de mídia social, com maior alcance em mídia social, seja nas mídias sociais, de YouTube, Instagram, Facebook, sobretudo na IPP-TV, que hoje é uma TV 24 horas por dia no ar e uma TV bastante profissional. Agora, igrejas diferentes exigem lideranças diferentes. E em havendo lideranças diferentes, obviamente que essas lideranças vão influenciar as suas percepções, as razões. Por exemplo, Pinheiros não é uma igreja que chegou onde chegou, está como está, por um acaso. Com certeza.
O que define isso? Visão de liderança pastoral? Como é que é isso aí? Primeiramente, eu acho que a igreja tem a cara do seu pastor, né? Por mais que alguns neguem isso, né? O líder é aquele que dá a visão. É preciso que esse líder tenha também os seus companheiros de liderança, no caso da Igreja Presbiteriana, o conselho da igreja, esteja apoiando a visão pastoral, né? Porque para não haver atrito nem desperdício de energia com brigas internas. Quando, por exemplo, o pastor tem uma visão, os presbíteros não acompanham a visão do pastor, o embate ali é muito grande. Então, em vez de a igreja avançar, ela fica patinando. Mas se o pastor tem uma visão, os presbíteros acompanham esta visão, apoiam esta visão, dão suporte para que essa visão se torne realidade, a igreja torna-se mais célere, mais rápida, mais eficaz na sua ação. Eu acho que Pinheiros tem isso. O pastor Ivan é um homem extraordinário nesta área e ele faz e os presbíteros acompanham a visão que ele tem. Obviamente, todos juntos, incorporando isso, a facilitam para que a coisa avance. Não só na área, por exemplo, do crescimento da igreja local, em especial, que a igreja hoje, pela graça de Deus, é uma igreja que tem crescido razoavelmente, né? Em média, recebendo aí 500 novos membros por ano nos últimos anos, passou de 4 mil membros. Então, agora nós temos o desafio de construir um templo. Foi aprovado recentemente na prefeitura a mudança aí do zoneamento, então vai construir um prédio de 16 andares, se Deus quiser, começar esse projeto e avançar. E tem que avançar, varão. A igreja precisa crescer. Eu gosto muito de uma frase do Rick Warren, no livro dele, Uma Igreja com Propósito. Ele disse assim: pergunta errada: o que é que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa: o que está impedindo a igreja de crescer? Então, se a igreja é um organismo vivo, se ela não cresce, tem problema. Tem alguma doença que precisa ser diagnosticada e tratada, resolvida. Então, o que mais angustia a nossa alma, pastor Borges, é ver que, na média, a maioria das igrejas está acomodada. Que nós falávamos aqui nos bastidores. Não quer crescer, ou não se preocupa em crescer, e é manutenção, ministério de manutenção. E não existe isso, porque a igreja é um organismo vivo, ela precisa crescer. Aliás, nós temos que levar o evangelho, e a pregação do evangelho produz fruto. Agora, se não prega, se não tem atividade, se não tem programação, se não tem criatividade, se não tem envolvimento, se não tem agenda, não vai crescer, porque... Então tem muita igreja que está doente. Está doente. Precisa revitalizar. E tem muita igreja que está doente e não sabe disso? Claro, e a pior doença é quando o doente não sabe que está doente, porque ele não se trata, ele não busca recursos para se recuperar. Então, vamos olhar, por exemplo, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que, aos olhos dela, era maravilhosa. Ela olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, mas estava doente. Aliás, vamos aproveitar Laodiceia, porque Laodiceia era uma cidade maravilhosa, né? Com certeza. Fenomenal. Fenomenal. E tinha recursos extraordinários. Riquíssima cidade. Que parece-me que esses recursos faziam parte, talvez, das condições da própria igreja, ou seja, havia a igreja dentro desse cenário, ela estava diretamente envolvida com a realidade cultural, enfim, da cidade. Será que alguns pontos da cidade de Laodiceia, da cultura, cegaram a igreja? Veja bem, você está levantando uma questão para mim muito importante. A igreja, na concepção de Jesus, ela é sal e ela é luz. Os dois elementos são de influência. O sal é uma influência interna, às vezes invisível, mas concreta. A luz é uma influência externa, visível, notória. Então, uma de fora e a outra de dentro. Outra de dentro, exato. Então, o que acontece? É possível, e no caso de Laodiceia foi isso, em vez da igreja influenciar a cidade influenciou a igreja.
Então a igreja se acomodou. Por que se acomodou? Primeiro, se você perceber lá, era a cidade riquíssima. A cidade enfrentou um terremoto no ano 46 depois de Cristo, e naquela região metropolitana, Colossos e Herápolis, as duas cidades, Colossos e Herápolis, não se recuperaram. A Laodiceia reconstruiu a cidade sem precisar de dinheiro público. Os endinheirados, os banqueiros, os ricaços da cidade reergueram a cidade. A cidade era centro de oftalmologia, era o centro de fabricação de tecidos, de roupas. Tudo isso aí a igreja foi incorporando para se acomodar. Estamos muito bem, não falta nada, somos uma igreja que tem todo o recurso, todo o conforto, mas ela pensava nela. Por isso que vem aquela frase, pobre que se contrapõe, né? Tá pobre, cego e nu. E miserável lá no começo. Tu és miserável, pobre, cego e nu. Então, toda a igreja, Pastor Borges, que olha só para o seu umbigo, como dizia a W. Tozer, e não olha para fora, ainda que seja uma igreja, um templo bonito, com os membros ali e tal, ela está doente. Porque a igreja é a única instituição do mundo que vive para pensar nos de fora, para investir nos de fora. Porque a missão da igreja é querigmática, ela é pregação, ela leva o evangelho. Acha que as igrejas, ou tem muitas igrejas no nosso tempo que estão adoecidas e não sabem? Esse é um... Se você parar para perceber, por exemplo, você pega a média. Nós temos grandes igrejas no Brasil, igrejas, mega igrejas, igrejas grandes, igrejas médias, igrejas pequenas. Mas mais de 80% das igrejas evangélicas do Brasil têm menos de 100 membros. Eu não estou dizendo que uma igreja pequena não possa ser saudável. Pode e deve. A grande questão é por que essas igrejas não estão crescendo? E quando você vai fazer esse diagnóstico, você vai perceber que é uma acomodação. Às vezes, há uma teologia por trás. O nosso papel é sermos fiéis. Então, nós não estamos preocupados com quantidade, mas com qualidade. Agora, não existe qualidade estéril. Se não está crescendo, essa igreja tem algum problema que está impedindo esse crescimento, tem deficiência. Então, e se você vai puxar o fio da meada, você vai ver uma liderança acomodada. Uma igreja que está apenas mantendo as coisas, tem um culto domingo, tem um culto quarta-feira, tem uma reunião de oração na sexta-feira, e é só isso mesmo. E eu não crio mais nada novo, eu não penso num projeto evangelístico, eu não penso em alcançar o bairro, eu não penso num projeto novo, eu não mobilizo a igreja, eu não reúno esse povo para orar, para buscar avivamento, nada, entra ano, sai ano, década, sai década, daquele mesmo jeito, entra 5, sai 10, entra 10, sai 15, ou entra 15, sai 10, e fica naquele marasmo, A igreja entra num platô. De que é o que acontece, inclusive, com quem faz atividade física. Às vezes não percebe isso, né? O camarada, de repente, o corpo tem essa tendência de se acomodar a uma realidade. Exato. Diz, agora eu estou confortável nessa atividade, mas ele não desenvolve. Se ele não mudar de atividade, se ele não alterar a prática, ele permanece no platô e não cresce, não desenvolve. Eu gosto, por exemplo, Reverendo, eu gosto de corrida. Sim. Corrida de rua. Sim. E se o camarada não tiver uma alternância de treino, ele não desenvolve. E às vezes eu acho que algumas igrejas parece que estão nessa mesma linha, né? Ou seja, continua fazendo o que sempre fez, mas espera que haja um resultado diferente. E é uma coisa importante que você está levantando, Pastor Borges, porque algumas pessoas acham que se você mexe nessa programação, nessa forma de fazer, você está sendo infiel. Confunde método com conteúdo. O evangelho é imutável. Nós não mudamos o evangelho, nós não pregamos uma outra mensagem, é o mesmo evangelho. Agora, a forma muda de tempo para tempo. E eu estava conversando recentemente com um cidadão que é um grande doutor e um dos grandes preletores que eu conheço. Não é brasileiro, não. E ele questionando para mim
necessidade ou a importância de você transmitir um culto, por exemplo, de forma virtual, de você ter um canal de YouTube. Porque na cabeça dele, se você vai transmitir o culto online, ao vivo, tem gente que não vai querer ir para a igreja, vai querer ficar sentado lá no sofazinho. Eu falei, meu Deus, mas tem uma mentalidade muito curta. Porque se você pensa em transmitir o culto para os membros da igreja, você não entendeu nada. Você está com janela aberta para o mundo. Você está pregando para o mundo. Então, uma igreja hoje que, no pleno século XXI, no mundo da comunicação, ela se reúne apenas com a sua membresia entre quatro paredes, quando ela pode ter janelas abertas para o mundo, ela não entendeu o mundo que ela está vivendo. Não entendeu. Então, se eu fosse começar o meu pastorado hoje, pastor Borges, o maior investimento que eu faria é num bom som, numa boa captação de imagem. Peraí, então, vamos recapitular aqui, ó. Um bom som. Bom som, uma boa captação de imagem e uma boa plataforma de transmissão dessa imagem. Eu investiria então, fica em a dica para você que está assistindo a gente aí, ó. Por quê? Porque no mundo de hoje você alcança as nações. Por exemplo, deixa eu dar o exemplo de Pinheiros. Hoje nós alcançamos mais de 100 nações pelas mídias sociais em Pinheiros. Nós legendamos hoje os sermões em mandarim, em russo, em alemão, em francês, em inglês, em italiano. E sabe qual é o país que mais escuta hoje? Rússia. Rússia. Nós temos um irmão lá em Pinheiros que é russo. E foi ele, a dica, falou, pastor, nós precisamos pregar sobre como surgiu o problema lá da Ucrânia e Rússia. Guerra. Ele investiu R$70 mil para impulsionar o programa em russo, legendado em russo. A própria igreja se encarregou de criar legenda, sim, tradução, e aí investiu. Então, isso é uma coisa fascinante. Isso é fascinante. Agora, deixa eu dar um dado importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou preocupar com a minha comunidade, eu preciso de recurso, é aqui. Hoje, a Igreja de Pinheiros recebe um importante recurso de gente que está online no mundo afora. Até do ponto de vista financeiro, é bom para a igreja. Eu acho que, não sei se é impressão minha, e eu vou transformar isso em pergunta. Claro. Mas me parece que boa parte das igrejas tem uma preocupação excessiva com os recursos, pensando o que vai faltar. Uhum. Então, olha-se orçamento, planejamento como gasto e não como investimento. Isso é uma crise medonha, de falta de visão. Porque quem não investe não tem resultado. Isso em qualquer área da vida. Por exemplo, você pensa num agricultor. Eu fui criado na roça. Você não colhe se você não planta. Se você planta pouco, você colhe pouco. Agora, se você olha, por exemplo, tem gente que planta milho, arroz, feijão, como os avós plantavam. Vai lá, pega uma cavadeira, finca e tal, pá. Não percebeu que hoje a tecnologia da agricultura avançou. Hoje você planta uma muda de café, se for naquele modo antigo, ia ter uma produção de X. Se você planta uma outra muda, com outra tecnologia, com outra forma, você tem 3X. Então, eu não posso, no mundo de hoje, usar os mesmos métodos que os meus avós usaram, se eu posso avançar. Então, a igreja precisa avançar. Reverendo, nós estamos falando de investimento. Vamos aproveitar o gancho? Vamos embora. A igreja precisa investir em mídia social. Joia. Gostei. Precisa investir nos seus líderes, nos seus pastores. Precisa investir em ministério com crianças. Precisa investir em pessoas, em líderes da própria igreja. Que dicas que o senhor daria para a gente aí? Vamos lá, onde investir? Estamos falando de investimento, então, né? O maior investimento, nós estamos falando de tecnologia, mas o maior investimento é o porque investimento em pessoas. Porque se não investir, não revitaliza. Você precisa investir em pessoas. Ok. Primeiramente, porque máquina não substitui gente. Você não tem máquina funcionando sem gente habilitada, capacitada para manipular essa máquina. Então, capacitação. Por exemplo, você mencionou o trabalho infantil. Se você examinar quais são as marcas das igrejas que crescem hoje, seja dentro do contexto denominacional presbiteriano, batista, assembleiano, comunidade, enfim, você vai ver que essa igreja, primeiro, ela tem um púlpito relevante.
Então precisa investir no pastor. Boa pregação. Boa pregação. O pastor tem que melhorar. Tem que comprar bons livros, tem que estudar. Tem que estar afiado. Tem que estar afiado. Porque eu conheço, eu visito bibliotecas de pastores, pastor Borges, que me dão uma tristeza. O cara tem uma meia dúzia de livros amarelos lá. E eu fico pensando, meu Deus, esse cara é um fenômeno. Ele está dando uma sopa rala para o povo. Se acomodou. Ele não estuda mais. Então, o ministério pastoral é trabalho. Então, tem que investir numa boa mensagem. Tem um bom trabalho infantil. Hoje, muitos pais de crianças escolhem a igreja A, B, C ou D em virtude do trabalho infantil. E precisa de suporte. Se não tiver boa estrutura, como é que se recebe criança? Como é que recebe criança? Música. Você tem boa música. Boa música. Você precisa investir em música. De boa qualidade. Você precisa ter uma boa transmissão. Deixa eu interromper, Pode. Porque lembrar uma coisa interessante. Reverendo Tim Keller tem um texto, um artigo que ele escreveu, já tem muitos anos esse texto, onde ele falava sobre a diferença entre uma igreja de pequeno porte e uma igreja crescente, ou então uma igreja de porte maior. Então ele dizia assim, existem coisas que são aceitáveis numa igreja familiar, mas que não são aceitáveis quando a igreja começa a receber um grande número de visitantes ou ela tem um grande número de membros. Exemplificando, ele diz o seguinte, numa igreja pequena, pode-se até conviver com determinado tipo de música. Alguém pode até não tocar bem um instrumento, a música pode não ser muito boa, mas uma igreja que está crescendo, ela precisa investir no seu pessoal. Ela precisa desenvolver. Precisa. É isso? É isso mesmo. Quer ver outra coisa? Dentro no contexto brasileiro, eu vejo algumas igrejas que, às vezes até estão num porte já médio, mas com mentalidade de 50 anos. Mentalidade até rural, de certa forma. Por exemplo, eu vejo algumas igrejas, culto da manhã, na escola do Unicão, o fulano fez aniversário, vamos trazer o fulano aqui para orar por ele. Aí tem um aviso que não sei o quê. O que acontece? Uma igreja que está querendo crescer, ela precisa parar para pensar que a agenda não pode ser essa mais. O fulano fez aniversário hoje, 10 anos de casamento. Aí para toda a liturgia, dá aquela quebra, e leva o cara lá na frente, dá um bombonzinho para ele. Não dá. A igreja, ela é dinâmica, o culto é dinâmico, a pessoa, a coisa precisa acontecer com vida, com entusiasmo, com vigor, com celebração. Então, nós temos elementos na nossa liturgia, nós temos princípios de liturgia, né? É oração, é leitura da Bíblia, pregação, é os sacramentos, é oferta. Agora, a maneira de você fazer isso não está escrito. Eu conheço lugar onde a liturgia é tão engessada que se você não for ao culto, você sabe o que aconteceu. É sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a igreja precisa ser dinâmica, ela precisa ser viva, ela precisa transpirar alegria. Isso é contagiante. Eu defendo que na revitalização de uma igreja, e vou só voltar um pouquinho atrás, porque tem um gancho que nós deixamos lá atrás, que a pregação é crucial. O púlpito é crucial na revitalização. Sem pregação expressiva, sólida, não se revitaliza. Não. Estou equivocado? Você não está equivocado, não. Se você olhar, pode fazer uma pesquisa. Toda igreja hoje que está revitalizada e crescendo é até um púlpito relevante. Quando eu digo púlpito relevante, eu estou dizendo de um púlpito fiel, mas não é só fiel, relevante também. De uma mensagem consistente, de uma mensagem bem estudada, de uma mensagem apresentada com vigor, com entusiasmo. O que é relevante para o senhor, reverendo? Relevante é quando esta verdade ela vem com força, com vigor, no poder do Espírito Santo de Deus. A ortodoxia é boa, já disse alguém, insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Há muita ortodoxia hoje que ela vem com linguagem apática. A pessoa chega ali, parece que dá vontade de desanimar da vida. Então, é preciso que essa mensagem também seja prática para a vida. O camarada precisa conhecer a Bíblia, conhecer o povo, conhecer a cidade, conhecer a cultura
e usar todos esses elementos para que essa mensagem tenha boa aplicação. É por isso que eu gosto de pregações positivas. Você lê o texto, você explica o texto, você aplica o texto. Você estava falando, lembrei do Abraham Kuyper, né? Porque quando ele começa o ministério, ele não acredita, né? E aí a igreja que ora, na verdade ele nem convertido não é. E a igreja ora por ele, ele se converte, e quando ele tem esse encontro, essa transformação, aí a mensagem faz sentido, o que ele prega faz sentido. E aí agora ele tem uma visão nova da presença de Deus por meio da exposição das Escrituras, né? Ou seja, não há como desvencilhar a pregação da revitalização. Não tem como. Mas existem outros elementos. Então, primeiro, número 1, essa é a questão da pregação. Depois é permitir que esta pregação, que é fiel e relevante, alcance mais gente através desses instrumentos que nós estamos falando. Dessas portas abertas. Mas tem outros elementos, por exemplo, uma boa recepção. Varão, tem igreja que você entra e você sai incógnito, desconhecido. Ninguém sabe quem é você. Ninguém te dá um abraço, ninguém olha para você. Por exemplo, outra coisa vital hoje no sentido urbano. Não tem hoje uma igreja que possa ser relevante sem ter estacionamento. A realidade urbana, o cara vai para a igreja de carro. Ele vai botar o carro dele aonde? Na realidade, acho que nós temos um problema antigo, porque boa parte das nossas igrejas foram sendo edificadas, construídas em ruas no meio dos bairros, né? E às vezes na rua mais apertada. Mais escondida. Sem estratégia. Sem estratégia nenhuma. E as cidades foram crescendo, ou seja, as coisas vão ficando mais complicadas, mais apertadas. Então o camarada, ele não tem onde parar o carro, as crianças talvez não vão ser bem recebidas, ele não vai ser notado, é quase que impossível, né? Mas tudo isso aí, pastor Borges, isso é o elemento humano, mas tem um elemento sobrenatural divino. Porque a máquina só funciona se tiver óleo. Sem óleo, a máquina bate pino. Então você pode ter os melhores instrumentos, você pode ter o pastor mais bem preparado, você pode ter a música de boa qualidade, você pode ter todo esse aparato. Se não tiver unção de Deus, a coisa não caminha. Então uma coisa não substitui a outra. Uma coisa complementa a outra. Eu conheço igrejas que têm todo o aparato, mas não vai. E por que não vai? Porque não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Eu acho que a pergunta que todo mundo faz, e possivelmente o pessoal que está assistindo a gente vai fazer, é: e aí, o que a gente faz para, de repente, ter esse encontro com essa unção do Espírito Santo? Que é o óleo, então, que vai mover todo esse motor. A primeira coisa, eu acho que tem hora que é preciso parar. Eu gosto daquilo que aconteceu lá em Quacesabanto, em 1966, na África do Sul. Quando o pastor Errol Stigin percebeu que estava faltando poder, ele parou. Ele fechou a agenda. Ele disse: meu Deus, nós não podemos recomeçar sem revestimento do teu poder. Eu acho que um dos grandes riscos do ministério é o ativismo sem reflexão. É o trabalho no lugar do Senhor do trabalho. Que a nossa prioridade não é fazer a obra de Deus. É vida sem piedade, é isso? Nossa prioridade não é fazer a obra de Deus. Nossa prioridade é andar com Deus da obra. Então, sem a piedade, sem a devoção, sem a vida com Deus, sem andar com Deus, sem experiência com Deus, o ministério vira uma coisa mecânica. Funciona tudo direitinho no papel. O resultado não vem. As chuvas ficam retidas. Eu penso que pastores às vezes entram nessa dinâmica mecânica, mas as igrejas também parece que entram, né? Ou seja, naquela coisa ritualística, aquela atividade impensada e com pouco tom de piedade, né? Com certeza. Tanto porque a igreja reflete o pastor. Um pastor acomodado gera uma igreja acomodada. Um pastor irrequieto gera uma igreja irrequieta. Quando eu falei irrequieto, não é com coisa ruim, não é com sede de Deus, sede das coisas de Deus. E aqui tem muita gente que diz: mas isso é um perigo. Olha, gente, o ponto é, eu não quero ir 1 centímetro além das Escrituras. Eu não quero ficar 1 centímetro aquém das Escrituras. Tem muita gente que tem medo
Eu não preciso ter medo se eu estou pautado nas Escrituras. Deus pode fazer o extraordinário e faz. E talvez a nossa palavra aqui, pastor Borges, dentro desse assunto tão vital que revitalize, é conclamar os nossos colegas, pastores das mais diversas denominações que estão aqui nos assistindo, para repensar um pouco, para voltar ao primeiro amor, para dizer, meu Deus, eu não quero ter um ministério árido, eu não quero me conformar com isso. O Senhor podia fazer algo novo. E a limitação nunca está em Deus, está em nós. Se tivermos vasilhas vazias, o azeite vai jorrar. E vai jorrar. Se a perspectiva humana for medíocre, o ministério será medíocre por falta de unção da presença do Espírito Santo. Com certeza. Colegas que por vezes abandonaram a vida de oração, a vida do tempo com o Senhor, do temor, igrejas consequentemente refletem isso, aí não revitaliza. Não revitaliza. Se conforma, engessa e pior, não percebe que está doente e vira uma igreja de Laodiceia. Estou rica e abastada e não preciso de coisa nenhuma. E o Senhor olha e diz, estou sentindo náuseas e você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É triste um diagnóstico desse. Reverendo, se pudesse haver, e eu acho que há, uma dica que você daria para quem está buscando a revitalização da sua igreja. Só vale uma, não valem duas. Não vale duas, não? Vamos lá. Então, um conselho. Eu vou dar um conselho. Busque visitar 5 igrejas. Aqui no Brasil, se for fora do Brasil, a pessoa vai procurar lá. 5 igrejas que estão crescendo saudavelmente. Vai lá. Você nem avisar o pastor que você está visitando. Vai lá, senta lá. Fica de olho. Coração aberto. Aprenda. Nós podemos aprender uns com os outros. Eu quero saber por que aquela igreja está avançando. Meu Deus, o que está acontecendo? O que estão fazendo? O que eles fizeram lá? O que aconteceu? Deixa eu dar um exemplo para exemplificar essa dica. Eu tenho um amigo, eu não vou falar nem o nome nem a denominação, para não constranger. Ele chegou para começar o ministério dele, numa capital brasileira, uma igrejinha pequenininha, num bairro muito carente, e ele orou a Deus, meu Deus, eu queria alguma coisa maior que isso. O Senhor tem poder para fazer muito mais. Então me dá uma orientação, me dá uma dica, me dá uma luz. E ele resolveu viajar e conhecer as maiores igrejas do mundo. Foi para a Ásia, foi para a África, foi para a América. Sentava lá na galeria, ficava olhando. Esse pastor voltou com o coração inflamado, aquecido, e começou a comprar as casas ao redor do templo. Ele comprou 37 casas. Hoje ele tem uma igreja de mais de 20 mil membros. Um templo que comporta 8 mil pessoas. Uma igreja viva. É preciso sonhar. É preciso sair do comodismo. O coração aqueceu e os olhos abriram. O coração aqueceu, os olhos abriram. E os pés se tornaram velozes e os lábios se abrem. Quase a visão de Neemias. Veja como estamos. Vamos, façamos. Então, meu conselho é esse. Se você está sentindo isso, dá uma olhadinha no que está acontecendo de bom. Porque Deus está fazendo coisas tão lindas, tão lindas, tão lindas. E eu posso aprender. A gente tem que ter humildade de aprender uns com os outros. Nenhum de nós sabe tudo. Todos nós estamos no caminho do aprendizado. Todos nós. Obrigado pelo conselho precioso, reverendo. É uma honra estar aqui com você, pastor Muito Borges. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença, obrigado pela disposição do tempo, da difícil agenda. É uma honra para mim. Foi um privilégio, eu creio que sem sombra de dúvida, bênção para quem está acompanhando a nossa jornada. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, um forte abraço, até o próximo episódio.